Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a necessidade de ouvir Deus. A gente vive num mundo onde muitas vozes são ecoadas nesse mundo. Muitas vozes. Nós ouvimos pessoas falando, nós ouvimos conselhos de pessoas. Você já deve ter recebido muito conselho. Muitas pessoas chegam para você falando um monte de coisa, né? Pessoas chegam te falando, por que você faz isso, por que você não faz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pessoas que chegam para você falando, você é isso, você é aquilo, ou tantas coisas nós ouvimos. Muitas coisas que chegam até o nosso ouvido. Muitas pessoas que chegam para nós com palavras negativas, pessoas que chegam para nós com palavras destrutivas, pessoas que chegam até o nosso ouvido para tentar tirar a sua paz, para criar problema com você, para tentar te perturbar. São muitas vozes que todo dia chegam aos nossos ouvidos. Você ouve na televisão constantemente vozes que querem te colocar medo no seu coração, que querem fazer você duvidar do cuidado de Deus. Você ouve muita coisa todo dia. Essas vozes chegam para nós. Você recebe no seu celular muitas vozes. Muitas mensagens chegam até nós pelo nosso celular todo dia. Propostas, mensagens que querem fazer você pensar coisas, fazer coisas, falar coisas que te tiram do propósito de Deus. Enfim, meus amados, nós temos muitas vozes, e tem uma voz muito forte também que chega para nós todo dia, que é a voz dos nossos pensamentos, não é? Nossos pensamentos tem hora que ecoam alto dentro do nosso ouvido, não é? Pensamentos que vêm para a gente fazer coisa que você até assusta em pensar certas coisas assim. Os nossos pensamentos também muitas vezes trazem pensamentos sem sentido, pensamentos que são verdadeiros enganos de Satanás, que faz com que nós pensemos coisas absurdas. Se eu chegar aqui e falar para você que não, eu estou mentindo. A minha mente tem hora que chega cada pensamento que eu assusto. E sabe, isso é o inimigo muitas vezes querendo nos induzir a pensar coisas. Sabe, nós precisamos cuidar quem que nós estamos ouvindo. Voz de quem que nós estamos ouvindo? O que é que nós estamos deixando chegar até nós? Tem um versículo que fala de uma voz, está lá em Salmo 95, versos 7 e 8. Aqui nos fala de uma voz boa de se ouvir. Ouça a voz de Deus. Ouça Deus. A gente precisa aprender a selecionar o que a gente está ouvindo. Sabe, é um grande problema quando as pessoas não tomam cuidado com o seu ouvido. Tanta gente com a vida destruída porque ouviu o conselho de quem não tinha moral para te dar conselho. Tantas pessoas que fazem coisas erradas porque ficou ouvindo pessoas que não tinham o Espírito Santo de Deus para te aconselhar, para te orientar. A gente precisa aprender a voz de quem a gente está ouvindo. Salmo 95, versos 7 e 8. Se puder, olhe na sua Bíblia. Eu sempre incentivo muitas pessoas a abrir a Bíblia, folhear a sua Bíblia, você aprender a manusear com ela. E é extremamente importante você manusear a sua Bíblia, se possível. Mas Isaac, eu creio que vai colocar aqui no telão. Salmo 95, versos 7. Diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se a sua voz, não endureçais o seu coração. Ele é o nosso Deus. Nós somos ovelhas do seu pasto. Nós somos povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A gente precisa aprender a ouvir essa voz que fala aqui no texto que nós lemos. Uma voz de amor, uma voz suave, uma voz que bate no nosso coração, desejando ser ouvida. A voz do Senhor chega até nós,
A voz do Senhor, ela chega até nós e não é uma voz autoritária, não é uma voz que obriga ninguém a ouvir, não é uma voz que ameaça, não é uma voz que tem um tom de acusação, querendo te acusar, te apontar um dedo. Não é essa voz. A voz do Senhor que chega até o nosso coração é uma voz daquele bom pastor, daquele pastor tão bom que deu a vida por nós. É uma voz de amor. A voz do Senhor que chega até nós é uma voz de um Deus que nos ama de uma maneira tal que nós não podemos entender. É essa voz que chega até nós e nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. É uma voz que quer nos conduzir pelo melhor caminho. É uma voz que quer nos levar por caminhos melhores que Ele tem planejado, que Ele tem projetado para nós. Deus tem planos de paz para nós. Deus tem planos de bênçãos. A voz do Senhor é a melhor voz que nós podemos e precisamos ouvir nesse mundo. O problema é que às vezes nesse mundo, em meio a tantos afazeres, com tantas obrigações, tantas coisas, não é? Eu não sei você, mas você acorda de manhã e faz uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Quando vê, o dia passou. É tanta coisa, são tantos afazeres. É um mundo acelerado, aonde tantas informações, como eu já disse aqui, tantas vozes que nos chegam, mas nós precisamos aprender a ouvir essa voz do Senhor, porque a voz de Deus no nosso coração, ela é diferente das outras vozes desse mundo. A voz que Deus quer falar conosco é uma voz terna, é uma voz de um amor verdadeiro, é uma voz que traz aconchego ao nosso coração. Deus quer falar ao nosso coração. E a voz do Senhor, ela traz paz para quem ouve essa voz. A voz do Senhor traz descanso para quem ouve essa voz. A voz do Senhor conforta, consola os corações de quem para ouvir essa voz e andar no caminho que Ele estabelece. Se você conhece o Salmo 23, você deve lembrar, o salmista falando dessa voz, desse bom pastor, ele diz: o Senhor é o meu pastor. E sabe, a parte final do primeiro verso nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está traduzindo assim, de uma forma, se nós pegássemos a original do que foi escrito, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e Ele sendo o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Ele me leva em pastos verdejantes, Ele me conduz em águas tranquilas, Ele é comigo em todos os momentos, e se eu andar no vale da sombra da morte, eu não vou temer a nada mais, porque o Senhor está comigo. Se preciso for, Ele vai usar o cajado, se preciso for, Ele vai usar a vara, mas Ele é o meu pastor. É uma voz que nós precisamos ouvir. Sabe por que tem tantas pessoas angustiadas, desesperadas, perdidas neste mundo? Porque não param para ouvir a voz de Deus. Em tantas vozes que chegam para nós todos os dias, nós precisamos aprender a ouvir essa voz. E eu quero convidar você hoje à noite a identificar a voz de Deus, falando com você todos os dias. Sabe, muita coisa chega até nós. Precisamos aprender a filtrar, a não ficar ouvindo qualquer coisa que chega no seu ouvido, a não ficar dando espaço para qualquer palavra que quer chegar até você. Se você começa a ouvir tudo, se tudo que as pessoas falam, tudo que você ouve no celular, na TV, de pessoas, tantas coisas, se você ouve tudo isso, você não vai ter paz e não vai saber para onde vai. Mas se você para ouvir a voz do Senhor, aquela paz que excede todo o entendimento, ela vai inundar o seu coração, ela vai te conduzir pelo melhor caminho. E é mais ou menos isso que o escritor aos Hebreus, quando ele escreve a sua carta lá no capítulo 12, ele diz assim, no verso 2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Você sabe como é que você presta atenção numa fala? Quando você olha para a pessoa que está falando, não é? Você não estiver atento no que a pessoa está falando, você não vai ouvir a voz perfeitamente. Às vezes no culto a gente está aqui pregando e as pessoas muitas vezes mexem aqui, mexem ali, olha ali, conversa com um, conversa com o outro, vai aqui, vai ali. Não ouve tudo a mensagem, pode pegar algumas
alguns flashes. Mas aquele que vai ouvir e entender é aquele que está focado, olhando o tempo todo em quem está pregando. Ele está atento, ouvindo. A voz do Senhor na nossa vida é mais ou menos assim. Se eu começo a tirar o olhar de Jesus na minha caminhada, no meu dia a dia, se eu paro de olhar para Ele, se eu não estou olhando, como o escritor aos Hebreus diz, firmemente para Ele, eu não vou ouvir a voz dEle. Sabe a necessidade que nós temos de ter comunhão com Deus? É para ouvir a voz dEle e andar na voz dEle. Quando nós falamos, olha, tenha seu tempo de oração em casa, esteja congregando como nós estamos aqui, reúna com os irmãos, ouça a palavra de Deus, medita na Bíblia, na palavra. Quando nós falamos isso, sabe qual é a motivação que nós falamos isso? E a própria palavra nos diz, aqui em Hebreus mesmo, no capítulo 11, que diz, não deixemos de congregar, não deixemos de reunir, como é o costume de alguns, é para você não parar de ouvir a voz do Senhor. Porque se você começa a esfriar, você começa a ficar longe, não participa das reuniões, não lê a sua Bíblia, não ora, canta, não tem seu tempo de oração ali, você vai parar de ouvir a voz do Senhor. E se você não está ouvindo a voz do Senhor, você vai começar a ouvir outras vozes que vai te distanciar dele. E é isso que o escritor diz, olha firmemente para esse bom pastor, nós somos ovelhas do seu pasto. E o Senhor Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz, ouve, segue. A gente precisa aprender a estar olhando firmemente para Cristo. Os nossos dias na nossa vida não são sempre fáceis. A gente tem dias difíceis. Nós falamos esses dias, o dia mau existe. É uma realidade. A gente passa dias, muitas vezes, difícil. Eu não sei como é que tem sido os seus últimos dias. A gente pode dizer que esse último ano tem sido um ano de muitas adversidades. Sabe, são momentos que às vezes nós passamos de tantas agitações. Talvez você esteja vivendo provações, injustiças, traições, decepções, problemas, essas coisas que fazem parte da vida. E às vezes a gente pensa que não consegue, não dá para resistir, para vencer isso, não é? Como a gente supera tantos desgostos que nós temos nessa vida, como enfrentar isso? Às vezes nossa vida parece que chega uma época em que tudo vai dando errado, olha, nós só vamos conseguir vencer isso, passar por isso, se eu estiver ouvindo a voz desse bom pastor, se eu estiver ouvindo a voz dele, se eu estiver olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Eu quero te convidar a não olhar para mais nada, não olha para mais nada. Você sabia que tem muitas pessoas que deixam de reunir? Eu vou usar uma expressão que eu não gosto muito, mas é uma expressão que se ouve muito, você já deve ter ouvido. Tem muita gente que sai da igreja porque começa a olhar para os outros, começa a olhar para fulano, para fulana, porque fulano fez isso, fulano falou aquilo, fulano fez isso, e sai da igreja, esfria na fé, porque não concordo, não vejo. Nós somos chamados para olhar para o autor e consumador da nossa fé. A gente é chamado para olhar para Jesus, para Ele. Nós não somos chamados para olhar para os problemas, para as dificuldades, para as circunstâncias. Nós não somos chamados para olhar para ninguém. Nós somos chamados para olhar para Jesus. É a voz dele que nós ouvimos. Eu não estou aqui querendo que vocês ouçam a minha voz. Não é ouvir o Paulo, não. É a voz dele, a voz de Jesus. E como é que nós ouvimos a voz dele? Através do Espírito de Deus que vem habitar em nós. Quando o Senhor Jesus ele estava aqui na terra, e quando ele estava para subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: eu vou enviar para vocês um Consolador. Eu vou enviar um que vai guiar vocês em todos os caminhos que vocês devem andar, que é o Espírito Santo de Deus. E então, a partir do momento que você tem Cristo como seu Salvador e recebe o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir por todos os caminhos. E somente assim nós vamos conseguir caminhar. Olha somente para Jesus. Não olhe para as tempestades, não olhe para os problemas, porque isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa vida aqui. Pedro teve uma experiência muito similar a isso. Você deve lembrar daquela história quando os discípulos estavam em alto mar enfrentando uma grande tempestade, está em Mateus 14.
E dentro daquele barco, aquela grande tempestade, de repente, Pedro desceu do barco e começou a andar por cima das águas, olhando para Jesus. E você conhece a história que enquanto ele estava andando sobre as águas e olhando para Jesus, ele caminhava. Ele vivia algo maravilhoso, miraculoso. Ele vivia um milagre. Imagina só um homem andando em cima das águas no mar agitado. Isso era um milagre a vida dele. Por quê? Porque ele estava olhando em Jesus. Ele estava debaixo da palavra de Jesus e ele andava por cima das águas. Ele vivia um milagre porque ele só olhava para Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus que falou: vem, e ele foi e viveu esse milagre. Mas o mesmo texto de Mateus 14 diz que Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para as ondas, começou a ouvir o vento batendo forte. A Bíblia diz que naquela mesma hora Pedro começou a afundar. Por quê? Parou de ouvir a voz de Jesus. Aí a coisa ficou mais difícil. Você sabe que muitos cristãos, muitos crentes, pessoas como nós, estão aí afundando na vida espiritual, dizendo: está muito difícil para mim, olha, eu estou na igreja, mas não estou conseguindo mais. Eu um dia aceitei Jesus, eu um dia me batizei, eu um dia comecei a caminhar, mas não estou aguentando mais, ando desanimado, meio frio assim, não sei o que está acontecendo. Talvez você parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas, começou a olhar para os problemas, começou a olhar para as pessoas, começou a olhar para você mesmo, para as suas limitações. E o resultado vai ser afundar. Se você chegou aqui hoje à noite cansado na vida espiritual, desanimado, fraco, talvez você para vir para o culto hoje foi uma luta, não estava nem com vontade de vir, desanimado, pensando: eu estou por conta de sair da igreja, largar a mão de tudo, porque tanta coisa, tanto problema, e eu não dou para isso. Talvez você para vir aqui, você estava assim. E eu sei, olha só, eu sei que tem pessoas que chegou aqui desse jeito. O Senhor tem falado no meu coração. E pessoas vieram para o culto hoje. Não gosto muito dessas coisas, mas tem hora que a gente fala. Pessoas chegaram aqui hoje sem um pingo de vontade de vir para o culto. Eu não sei quem é. Eu bem que eu não sei quem é. Mas é para você que Deus está te falando. Talvez você não estava nem com vontade de vir, pensando que está tão difícil que você está nem aí mais. Deixa eu te falar uma coisa. Não tire os olhos de Jesus, senão você vai afundar. E afundar em alto mar é coisa terrível. Afundar em alto mar não há escapatória. Esse mundo é uma grande jornada. E a caminhada da vida cristã, ela só pode ser vencida se a gente estiver olhando só para Jesus. Talvez já foi tão fácil para você servir a Deus. Talvez você já teve tanto prazer em servir a Deus. Talvez você já teve uma alegria grande de vir para os cultos, de participar. E sabe, e talvez hoje está sendo difícil, ainda empurrado, porque alguém te chamou, porque alguém te empurrou para vir. Você não estava com vontade. Talvez você parou de olhar para Jesus somente. Não sei o que é que está te incomodando, mas hoje à noite eu quero dizer para você: ouça Jesus somente. Olhe somente para Ele. Se você colocar os seus olhos somente em Jesus e você deixar que o Espírito Santo de Deus te guie, aquele prazer que você tinha, a alegria que você tinha, a força que você já teve, ela vai voltar. Porque isso é o poder do Espírito Santo agindo na vida de quem olha somente para o autor e consumador da nossa fé. A nossa vida aqui é uma caminhada. Essa semana eu estava estudando isso e pensando, a nossa jornada, a Bíblia fala muito em caminhos. Você já deve ter observado que a Bíblia muito em caminho. Tanto é que os primeiros crentes, os primeiros cristãos eram conhecidos como os do caminho. Está lá em Atos. Sabe por que a Bíblia enfatiza tanto o caminho? Porque a maior parte nós vamos passar no caminho. Pensa bem, aceitar Cristo Jesus como Salvador é instantâneo, não é? Se aceitou o Cristo, amém. Chegar no céu vai ser instantâneo. A gente vai chegar lá, acabou, já vamos desfrutar. Mas entre o aceitar Cristo como Salvador e chegar no céu, existe no meio o caminho, jornada. E é aqui que tudo define. É no caminho que todas as coisas definem.
É no caminho que a gente vai mostrar se realmente nós estamos caminhando e vamos chegar lá. É o caminho quem vai determinar todas as coisas. Existem coisas que são instantâneas. Aceitar Cristo como Salvador e entrar no céu são momentos. Agora, a jornada vai depender de como nós estamos ouvindo a voz. O povo de Israel do Egito, para chegar na terra prometida, era uma viagem de 11 dias. 11 dias eles poderiam sair do Egito e chegar na terra prometida. Mas porque eles não souberam controlar-se no caminho, a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no caminho, dando voltas, sofrendo. 40 anos. Uma jornada que podia ser feita em 11 dias. Deus quer nos conduzir pelo melhor caminho. Deus quer nos dar um caminho de paz. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um caminho de paz para você. Deus tem uma jornada de paz. Esse mundo é um deserto, mas o deserto de quem está caminhando na direção de Deus, ouvindo a voz dele, vai ser um deserto de paz. Enquanto o povo de Israel peregrinava no deserto, era deserto. Fazia muito calor de dia e muito frio à noite. Não tinha comida, não tinha água, porque era um deserto. Mas a Bíblia diz que enquanto o povo obedecia à voz do Senhor, caía comida do céu todos os dias, a água saía da rocha para eles tomarem, o sapato não acabava, o sol era coberto por uma coluna de nuvem de dia, e à noite uma coluna de fogo esquentava no frio. Ou seja, o deserto ficou tranquilo de passar. Por quê? Porque estavam ouvindo a voz do Senhor. Mas quando o povo parou de ouvir, quando o povo murmurava, quando o povo reclamava, a água ficava amarga, o pão que caía do céu bolorava, os inimigos faziam grandes estragos no meio do povo. Ouvir a voz de Deus faz toda a diferença nesse deserto que nós estamos passando. Hoje à noite eu quero te convidar a ouvir a voz do Senhor. Hoje à noite eu quero convidar você, ouça a voz do Senhor. É uma jornada, é um caminho, é difícil, mas com Deus nós poderemos descansar em paz até chegar lá do outro lado. Não para, não desanime. Sabe, nós precisamos esforçar para isso. E eu vou terminar. Tem um versículo que diz assim: esforcem-se para entrar no lugar de descanso. Sabe, a Bíblia fala para nós nos esforçarmos para entrar nesse lugar de descanso. A Bíblia nos traz orientação, olha, se esforça para isso. Deus tem um lugar de descanso. A gente precisa se esforçar para viver isso. Tem coisas que dependem de Deus e tem coisas que dependem de nós. Sabe, tem atitudes que dependem de nós. Nossa mente, ela é muito agitada. A gente vive numa época, até acho que quinta-feira, alguém estava falando, creio que sim, não sei que dia. Nossa mente é muito agitada, muitas informações, muitos pensamentos. A gente precisa controlar o que a gente pensa. A gente precisa selecionar o que ouve. E nós só vamos ter descanso se a gente escolher ouvir a voz de Deus e andar no caminho dele. Somente assim. Somente assim. Deus quer trazer descanso. Deus quer trazer paz. E eu quero convidar você hoje à noite a tomar essa decisão. Ouvir a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Ele é o bom pastor. Ele quer te conduzir. Ele quer fazer com que a sua jornada fique leve, fique suave. Porque aqui nesse mundo não é fácil, mas você só vai viver suave, em paz, quando você ouvir a voz dele e andar no caminho que ele estabeleceu. E a decisão é sua. E então você pode passar dias difíceis em paz, sendo próspero, sendo abençoado. Você pode passar um ano 2020 com tanto problema acontecendo e sendo o melhor ano da sua vida. Você pode estar vendo tudo acontecer ao redor e as coisas começarem a dar certo. Porque há um caminho, há um propósito. E mesmo que as coisas fiquem difíceis ao redor, nós vamos andar por cima das águas, nós vamos ver milagres acontecendo, porque maior é o Deus que tem uma palavra que está acima de todas as coisas. A melhor coisa é ouvir a voz do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu quero te convidar a não desanimar com os problemas do caminho. Eu quero te convidar a não fraquejar.
Talvez você foi aquele que entrou aqui ou aquela que entrou aqui cansado, desanimado, pensando em parar, em desistir. Eu quero te convidar a perseverar, a crer, a andar. Mas ande aonde Ele pede, aonde Ele determinou. Deus está com você nessa jornada, te protegendo, te aconselhando. Deus jamais vai te decepcionar. Mas para isso você precisa crer, confiar, confessar a sua palavra e não desistir do trajeto. Eu tenho plena certeza que você vai chegar num destino espetacular. Há uma terra prometida, há um lugar de descanso para todo aquele que ouve a voz de Deus. Ó Pai amado, na Tua presença nós estamos aqui reunidos, te louvando, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui, te louvando, ó Pai, pelo Teu Espírito que conduz todas as coisas, te louvando pela Tua palavra que é viva e que fala aos nossos corações. Ó Deus, o desejo do nosso coração é ouvir sempre a Sua voz. O nosso desejo é ouvir essa voz de amor, essa voz que acalma, essa voz que traz paz e tranquilidade, mesmo em meio a tantas circunstâncias difíceis que nós podemos ver e viver nesse mundo. Ó Deus, eu quero orar por pessoas aqui que talvez estejam vivendo dias turbulentos, dias difíceis, dias de dúvidas, de ansiedades. Que a Tua voz possa falar suave nesses corações nessa noite. Pessoas possam encontrar em Ti, ó Deus, a paz e o descanso que só o Senhor pode dar. Acalma os corações angustiados, acalma aqueles corações sofridos, doloridos, ó Pai. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa ser sentida, ó Pai, nas vidas aqui nesta noite. Nós entregamos todas as coisas nas Tuas mãos. Pessoas que talvez chegaram aqui fracos na fé, desanimados, pessoas que talvez não queriam nem estar aqui, mas que o Senhor as trouxe, ó Pai, e essa palavra possa firmar-se nesses corações, que ao voltar para as nossas casas, todos nós possamos ir animados, sabendo que o Senhor falou conosco nessa noite, ó Deus. Leve-nos em paz, em segurança, nos conceda uma noite de descanso. Oramos, ó Pai, pelo nosso irmão Tomás, que não está muito bem, colocamos ele mais uma vez nas Tuas mãos, ó Deus, que esteja operando na vida do nosso irmão, restaurando, para que nós possamos, ó Pai, tê-lo em breve 100% conosco aqui na Tua presença. Nós oramos, ó Pai, por essa semana de cada pessoa aqui, que o Senhor possa nos guardar em todas as coisas, cada atitude, cada decisão tomada, possa ser feita ouvindo a Tua voz, ó Deus. Nós deixamos tudo com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.